Segundo Samuel, capítulo 6, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom o geteu 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Quem crê que estas são palavras do Senhor para a nossa vida, para a tua, para do irmão que está aí do teu lado? Faz um sinal assim com a mão. Glórias a Deus. Quem fez esse sinal pode expressar esta fé aplaudindo esta palavra. Glorifique ao Senhor. Glórias e aleluias ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único Deus. Ele, só Ele, nosso Pai, é digno de receber toda a honra e todo louvor. Agradecemos, Senhor, por tuas palavras. Aleluia, amados, podem sentar-se, glórias a Deus, glórias a Deus. Amados, a primeira coisa que a gente leu aí foi que Davi não quis trazer a arca do Senhor até a casa em Jerusalém. Por que ele não quis, né? Eu tenho que começar dizendo que Davi sabia bem o que significava, o que representava a arca do Senhor, como muitos aqui sabem também. Mas repetir sempre é bom. A arca do Senhor representava a presença de Deus. Quem sabe disso? Faz um sinal para mim. A presença de Deus. A Davi não queria? Claro que ele queria. Mas naquele momento, ele estava como muitos de nós, que também quer a presença de Deus. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender o que significa isso. Ou seja, nós às vezes estamos como ele não estava sabendo tratar com a presença de Deus, com o que vinha em torno da Arca da Aliança naquele tempo. Me parece que muitos entre nós também por vezes têm certas dúvidas e vivemos certas confusões em relação à presença de Deus. Davi deu início a tudo quando, depois de tanto tempo, ele ordenou que buscassem a arca do Senhor da casa de um homem que chamava Abinadab e trouxessem a arca para Jerusalém. Mas é que no caminho teve um acontecido estranho demais. A gente tem que estar preparado para tudo o que ocorre em torno da presença de Deus. E não se enganar com muita coisa, com muitas coisas que na verdade não representam bem o efeito, o resultado da presença de Deus nas nossas vidas. Então já todos aqui sabem que o Senhor nesta noite deseja falar sobre a sua presença em nossa vida. E é claro que é importante, amados, claro que sim, claro que você pode esperar coisas boas quando Deus está presente na tua vida, mas tem uma parte desse processo que é a gente que tem que fazer. E você vê, por exemplo não, você vê o que aconteceu aqui e que causou um temor para o Davi. Voltando poucos versículos, a partir do 4, por exemplo, olha o que aconteceu quando a arca vinha da casa de Abinadab para Jerusalém. A palavra diz que, levando-o da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca.
Não importa muito agora quem foi esse Aiô, eu vou pular isso, vamos para o 5. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. Pensa num culto avivado, irmãos. Avivado nos termos que a gente costuma usar, né? Para explicar assim, um culto muito animado. No versículo 6, diz que chegando à eira de Nacon, um certo lugar lá, estendeu Uzá. Então Uzá era o nome de um menino este, que era filho do Abinadab. A arca estava na casa de Abinadab. Abinadab era um sacerdote, e a arca estava saindo da casa dele, e por ordem de Davi, estava seguindo para Jerusalém. Esse menino, Uzá, olha como diz a palavra, estendeu a mão até a arca de Deus, e segurou-a, porque os bois a deixavam pender. Então vamos lá, a arca estava sendo carregada num carro de boi, e num determinado lugar, ela ameaçou cair, e Uzá, com toda boa intenção, foi segurar a arca. Eu creio na boa intenção de Uzá. O detalhe é que a ordem de Deus, as instruções do Senhor, constantes na lei, dizia que a arca, para ser carregada de um lugar para outro, deveria ser apenas por levitas. E o Uzá não era levita. Também diz que deveria ser carregada com hastes, porque nem os levitas podiam tocar na arca, sob o risco de morte. Então está lá Uzá, toca na arca. O versículo 7 diz que a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por esta imprudência, e ele morreu ali, junto à arca de Deus. Pensa numa perplexidade geral. Pensem como estava o rosto, a cara, o olhar, a fisionomia de cada um que viu aquela cena. Davi, na mesma hora, acho que bota a mão na cabeça e diz: e agora? O que eu faço? Como pôde ter acontecido isso? E o que isto deve trazer ao nosso coração, amados? Porque existe essa história na Bíblia Sagrada registrada para que eu e você aprenda com ela. Exatamente como é o propósito de Deus, que você pode conferir lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, foi escrita para que nós aprendêssemos com ela. Diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Nenhum homem escreveu uma palavra sequer na Bíblia Sagrada que não fosse por inspiração do próprio Deus. E é toda ela proveitosa para nos ensinar ou para nos corrigir. Talvez a gente não saiba disso. Talvez a gente saiba e esteja fazendo errado. Mas a presença de Deus não pode ser simplesmente desejada, mas nós temos também que saber o que ela significa.
Temos que entender que é coisa séria. Temos que entender que não pode ser levada de qualquer jeito. Que estar na presença ou tendo a presença de Deus em nossa vida não é a mesma coisa do que ter aquela pessoa chegada como um amigo de infância, ou do trabalho, ou da escola, ou um parente. É muito mais especial. E requer da gente, sim, um cuidado que muitas vezes nós não estamos vendo nos nossos dias, no meio das igrejas. Você deve estar pensando aí agora, por que Deus matou um menino que teve tão boa intenção de não deixar a arca cair no chão? Observe que quando as coisas já começam erradas, como é o caso ali de transportar a arca em carro de boi, porque não devia ser assim, parece que já tem tudo para dar errado de vez. Mas a grande lição que nós precisamos tomar para nós, trazer para a nossa vida, meus amados, é que um crente verdadeiro, ele não pode viver de boas intenções. Minha intenção é amar meu irmão, minha intenção é ajudar aquela pessoa que precisa, minha intenção é estar sempre cultuando e adorando a Deus, minha intenção é ler mais a Bíblia, minha intenção é fazer mais jejum, minha intenção é trabalhar no ministério da igreja, minha intenção, viu? Como é que diz aquele versículo que não existe? De boas intenções? Você conhece esse, né? Irmãos, boas intenções não substitui a santidade e a obediência. Amém? Quem entendeu pode dar um glórias a Deus aí? Você pode dar um aleluia, você entendeu isso? O Senhor quer sim que a gente tenha boa intenção, mas Ele quer também que a gente entenda que Ele deixou uma lei para nós, e essa lei não foi para te cortar e acabar com a tua vida, e fazer com que você viva triste, porque você já não pode mais falar isso, você já não pode mais beber aquilo, você já não pode mais frequentar este tal lugar. A lei não foi feita para isso, foi para te proteger. Foi para te proteger. Por que você não deve, numa estrada que tem uma placa lá redonda com a lista com a borda vermelha, uma margem vermelha, e aí no meio está escrito assim, tem um número preto lá dizendo 80. Mas o teu carro é para mais, né? Por que fica te podando, né, irmão? Sendo que você podia andar mais ali, né? Um carro com os amortecedores todos em ordem, com aquelas tecnologias que te protegem na curva e tudo mais. Por que você não deve passar do 80? Isso é para te proteger, para evitar que você entre numa curva que você muitas vezes não conhece, ou que tenha alguém lá mais lento do que você, e você pode provocar um acidente, e pode perder tua vida nisso. E pior ainda, perder a vida de mais, né? Tirar a vida de mais pessoas. É assim ou não? Então, Uzá, sendo filho de sacerdote, ele tinha o conhecimento sobre isso. Mas ele, infelizmente, acabou morrendo junto da presença de Deus. Bom, vamos lá, amados. Significa que não basta para nós simplesmente desejar a presença de Deus, mas é necessário também saber o que ela de fato representa. Porque é fácil a gente entender que na presença de Deus tem segurança, tem proteção, tem bênção, tem vitória, tem consolo, tem alegria. Mas a gente muitas vezes não entende que na presença de Deus tem que ter também compromisso e responsabilidade. Esta palavra está aí para mostrar que não dá para levar as coisas assim só porque a gente está
tão necessitado, você está necessitado. E eu também tantas vezes estou. Mas o Senhor quer algo mais da gente. Não é errado desejar bênçãos, irmãos. E mais do que isso, é uma necessidade. Sabe, eu desejo mais bênçãos do Senhor. Amém? Pergunta para o irmão aí, você também não quer, irmão? Fala aí. Como que não vai querer bênção? Como que não vamos querer bênção? É claro que sim. O problema é que a nossa vida não se resume nesta busca por bênção, mas inclui também fazer a vontade do Pai. Quem me entendeu? Faz um sinal. Que pai! Que pai! Aqui eu vou falar aqui da terra. Qual pai que não deseja algo do filho, irmãos? Qual pai que deseja simplesmente ficar tirando uma nota do bolso e dando, e pagando conta, e emprestando cartão, e emprestando carro, e tudo, e pá, e não quer nada do filho, não quer que ele seja presente, não quer que ele seja obediente, não quer ser reverenciado pelo filho? Qual pai? E você que só é filho e não é pai ainda, fique sabendo que um dia o teu desejo por isso vai ser tão intenso, que você não bobeie não, porque pode ser maior do que o desejo que o teu pai tem de te querer agora. As coisas são assim. Agora vamos para as bênçãos. Na casa de Obed-edom, quando a arca foi levada para lá, e eu vou ler para você o 8, né? Que aí você começa a entender. O Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá. É isso mesmo que você pensou, a barrigada ficou tudo exposta. E chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E aí fica tudo parado. Ele ordena que a arca seja levada para a casa do Obed-edom. Você fique pensando aí, o que o Obed-edom pensou sobre isso? Vamos lá. Davi era o rei e deu uma ordem. Bom, leva para algum lugar lá, leva na casa do Obed-edom, que está mais próximo daqui. Obed-edom vê a arca entrando na casa dele, sabendo do que tinha acontecido com Uzá. Nosso relacionamento com Deus, amados, ele não pode ser baseado apenas, naquilo que pode ser feito de bom e a gente não pensar que Deus vai tratar com a gente de algum jeito. O temor, sinônimo de respeito, é muito importante para todos nós. Você que tem uma conexão com Deus, sabe quem Ele é? Você deve perceber a dificuldade que algumas pessoas têm para falar até o nome de Deus, para pronunciar o nome Jesus. Não consegue falar Jesus onde trabalha, não consegue falar Jesus no meio dos primos, não consegue falar Jesus no meio dos... não consegue falar a palavra Jesus, o nome de Jesus. Tem dificuldade até sobre isso. Sabe, muitos até chegam assim, quando vai falar de Deus, fala, o cara lá de cima. Quem já ouviu isso? O cara lá de cima. Espera um pouquinho. Que loucura é essa, irmãos? Que doideira. Nós estamos aqui servindo um Deus santo, poderoso, criador de todas as coisas. Aquele que numa palavra muda a tua vida, dá outro rumo para a tua história. Aquele que numa palavra cura, aquele que numa palavra liberta. E especialmente, aquele que pode dar o que nós tanto queremos e precisamos, as nossas bênçãos.
Nós queremos e precisamos de bênçãos. Não dá para viver sem ser abençoado, nem com muito dinheiro. Tem um Provérbios lá, eu não lembro bem, mas acho que é 10, 22, assim. Diz: as bênçãos do Senhor é que enriquecem e não acrescenta dores. Eu olho esse versículo e digo: de que adiantaria ter todo o dinheiro se eu não tivesse saúde, se eu não tivesse as pessoas que eu amo do meu lado, se eu não tivesse gente como vocês para me abraçar no Dia dos Pais e me desejar um feliz Dia dos Pais? Que adiantaria? É isso. Ocorre que, vou mostrar para você, que tendo ficado, como a gente leu no versículo 11, 3 meses na casa do Obed-edom, o versículo 12 diz que avisaram a Davi, dizendo o que aconteceu lá. Davi, rei, vamos falar sobre a arca. Sobre a arca? Sim. O que aconteceu? O que foi agora? Rei, a arca ficou esses 3 meses lá na casa do Obed-edom. Deixa eu te contar. A palavra diz que, versículo 12 está na tela para todo mundo ver, olha lá. Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. E aí o Davi, foi, pois, e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom até a casa de Davi, com alegria. Pronto, agora o medo está se transformando em esperança. A dúvida agora começa a sair, porque ele ouve e sabe que é verdade, que o Obed-edom, com 3 meses que a presença de Deus, que a arca estava em sua casa, o abençoou, e a palavra diz, e também toda a sua casa. Aleluia, glória a Deus. Sabe qual é a pergunta que fica, irmãos? E na casa do Abinadab, onde a arca havia permanecido por 20 anos? Quer ver? Vou te mostrar. Pega 1 Samuel, capítulo 7, versículos 1 e 2. Ó para você ver. Então vieram os homens de Criate Jearim e levaram a arca do Senhor e a trouxeram à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, o seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia em que levaram a arca para a casa de Abinadab, desde aquele dia, o que poderia estar escrito aqui? Que desde aquele dia, a casa de Abinadab havia sido ricamente abençoada, e que Abinadab tinha uma nova vida, e que tudo aquilo que estava ruim na casa dele havia se transformado. Mas não, a palavra não diz isso, diz apenas que tantos dias se passaram, que chegaram até 20 anos, e naquele tempo, lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Então sabe o que aconteceu na casa de Abinadab em 20 anos que a arca esteve lá? Nada. Aliás, nada não, pior do que nada. Ele ainda perdeu o filho dele, o Uzá, era filho dele. Então eu pergunto, irmãos, é a mesma arca, é o mesmo Deus, com 2 resultados diferentes. Aonde estava o problema? Com quem estava o problema? Diz para mim. Então hoje, nós estamos aqui recebendo essa palavra, nós estamos entendendo que a presença de Deus pode nos abençoar de uma forma tremenda, que nós queremos e precisamos das bênçãos do Senhor, e sabemos que o caminho é estar na presença de Deus. Eu pergunto, você conhece outra forma de ser abençoado?
Você conhece outro meio de transformar uma situação que parece completamente perdida? A presença de Deus em nossas vidas. Mas o resultado, irmãos, não vem de outra maneira, a não ser entendendo, como diz o versículo, que por amor, eu acho que voltando lá para 2 Samuel 6, acho que é o versículo 6, ou 7, que diz que por amor, é isso, ó, esse aí, é o 12, né? A Raíza está esperta, hein? Eita glória! Olha lá, por amor da arca de Deus, ele foi ricamente abençoado. Como que você entende essa questão desse amor pela arca? O que você pode imaginar, irmão, que aconteceu? Será que é um amor que faltou lá na casa do Abinadab? Por que alguém passa 20 anos assim pensando que está tudo bem e nada aconteceu na vida dele? Será que isso não está acontecendo em nosso meio? Será que tanta gente está simplesmente achando que está fazendo as coisas certas e que está na presença, quando na verdade as coisas não são bem assim? Então nessa noite o Senhor está nos chamando para uma consciência relacionada à presença dEle. E a primeira coisa que nós estamos vendo é que não dá para tocar as coisas de qualquer maneira, só na base da boa intenção, mas é necessário prestar atenção no nosso jeito de ser, no nosso jeito de fazer. A gente está vivendo um tempo onde as pessoas buscam intensamente a presença de Deus em algum lugar. E elas saem de casa desesperadas com o propósito de sentir a presença de Deus. E muitas vezes você ouve alguém dizendo assim: neste lugar eu sinto a presença de Deus. Está errado sentir a presença de Deus num certo lugar? Não. O problema é que é só naquele lugar, você depende daquele lugar, você depende daquelas paredes, você depende daquelas pessoas para sentir a presença de Deus. Então esse é um problema, porque a presença de Deus não se limita a um agrupamento, ela não está anexada numa multidão. A presença de Deus, amados, muito mais do que ser sentida em templos religiosos, através de uma emoção, de um mover, sei lá, de uma, a gente fala assim, é num sentido até pejorativo, eu confesso, é porque arrepiou. Que isso, irmãos? Muito mais importante do que você sentir a presença de Deus é saber que Deus está sentindo em você, que está sendo honrado pela tua vida. Então você olha para isso e pode começar a responder. Por que um não foi abençoado e o outro foi? Óbvio, o Obed-Edom honrou, temeu, respeitou essa presença. E a presença estava em sua casa, aleluia. Nós temos que aprender, irmãos, buscar intensamente, entender que sobre todas as coisas, a presença de Deus tem que ser sentida fora daqui também. É muito bom estar com vocês aqui. E essa comunhão muitas vezes me traz uma alegria tão intensa, me faz lembrar que Deus está presente na minha vida, amém? Mas você acha que quando eu saio daqui, nos dias de hoje, quando na verdade não precisamos mais de uma arca como naquele tempo para representar a presença de Deus, nem sequer precisamos mais do templo com as divisões que existiam naquele tempo. Aqui é o Santo dos Santos, aqui é o santo lugar, aqui é o pátio, é o átrio, a pia, os candelabros. Hoje, tudo isso, irmãos,
que no Antigo Testamento representava não outro do que o pão da vida, do que a luz do mundo, do que aquele que nos lava, nos purifica, nos alimenta, e rasgou o véu de cima a baixo, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus diretamente, aleluia! Não, você precisa dar um aleluia, dá um aleluia. Você precisa dar um glórias a Deus, você precisa, porque Ele já fez tudo isso por nós, Ele é tudo em nós. Por isso que a igreja é o corpo de Cristo, e hoje não se fala mais em prédio, hoje se fala em pessoas. Hoje não se fala mais numa arca de ouro com aquela tampa e os querubins em cima. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo em nossa vida, aleluia. Então o que nós precisamos agora é viver isso mais intensamente. Parar com essa história de que ali é, mas aqui não é. Viu? Você acha que quando eu passo por aquela porta ali, o Espírito Santo me despede ali e diz, olha, vai com Deus? Você acha que é assim, irmãos? Não, não é. Obed-edom tinha a presença de Deus na casa dele, e a casa dele foi ricamente abençoada, porque ele honrava a presença de Deus ali, coisa que o Abinadab não fez, coisa que para ele parecia até ser um peso, nem sequer conseguiu ensinar como devia ao seu filho usar, que sob qualquer circunstância, tocar na arca, era algo que Deus já havia estabelecido como proibido. E aí vai vendo os prejuízos. Nessa noite o Senhor nos chamou aqui, para tratar em nosso coração o que significa a presença dEle, aleluia. E isto não significa outra coisa, meus amados, do que criar em nossa casa o espaço devido para Ele, aleluia. Você não pode ser um crente apenas dos domingos e dos dias de célula. Honrar a Deus é em todo tempo. A gente vive um tempo em que deseja intensamente as bênçãos, mas a gente não sabe como buscá-las. É por isso que tanta gente entra nestas buscas de bênçãos através de campanhas, onde tantas vezes implica num comparecimento de 7 dias, às vezes 21. E tantas vezes também, nestes mesmos dias, você tem que entrar ali. Está entendendo o que eu estou falando? Está entendendo como é que você tem que entrar com a parte sua? Eu não digo que seja errado honrar ao Senhor com o fruto do nosso trabalho, de jeito nenhum. Ser um ofertante, ser um dizimista, é uma das maneiras de honrar a Deus e ao mesmo tempo virar na cara de Satanás e dizer, não tente me manipular com essa porcaria de dinheiro, porque quando eu preciso, eu tenho um Deus que me alimenta, me abastece e segura, aleluia. Então, amados, eu quero ser prático nessa noite. Eu quero dizer que em oração eu fui pedindo para o Senhor, me revelando o que nós podemos fazer na nossa casa para sair da mesmice espiritual, para parar de querer sentir emoções religiosas. De que adianta para você ter uma emoção na hora do culto, através dos louvores, que, diga-se de passagem, hoje estavam maravilhosos, glórias a Deus, glórias ao nosso Pai. Mas de que adianta? Você se emociona, você se balança todo, você faz aquele gesto bonito, está na moda, você faz assim, você vira para lá, você vira para cá. Eu não sou contra isso não, irmão. Você pula, você grita, você chora, você pode falar em língua, você pode dar aleluia, você pode dar glória a Deus, você pode sair pulando, abraçando teu irmão. Irmão, posso te falar uma coisa com toda sinceridade? A tua bênção não sai daí. A tua bênção sai do modo como você honra a Deus na tua casa também. Que triste alguém pensar que estou frequentando culto agora, minha vida vai mudar tudo. Sim, amados, eu sempre digo uma mesma coisa sobre isso.
Frequentar cultos não significa que está tudo bem com a pessoa. Agora presta atenção que não frequentar, não ter vontade, sentir assim aquela amarração, aquela gosma quando você fala, tem que ir na igreja hoje. Isso pode estar representando alguma coisa. Quem entendeu o que eu falei aí? Faz um sinal. E eu não me refiro ao Ministério Povo de Deus. Não. Estou falando de ministério, não estou falando de placa de igreja, não estou falando de nome de ministério nenhum. Eu estou dizendo que cultuar é algo que você faz para Deus. Não é para ministério nenhum, não é para pastor nenhum. Não é para o irmão que está aí do teu lado. Posso te falar mais sinceramente ainda, você não pode depender de um irmão para oferecer a tua honra devida ao Senhor. Sabe por quê? Porque tantas e tantas vezes, quando você precisou, o teu irmão não pôde te ajudar, mas o Senhor estava contigo, aleluia! Nós temos um Deus que é Pai, o que mais que a gente precisa? Mas o problema é que muitas vezes a gente não consegue compreender determinadas coisas. E então a gente fica ou dependendo muito dos nossos irmãos, ou querendo desprezar os nossos irmãos, e essas coisas não funcionam, estão contrários à palavra de Deus, que diz o quê? Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, também conhecido como irmão, como a ti mesmo. Depois o Senhor ainda alterou isso e disse, não, vamos mudar esse negócio de como a ti mesmo, porque muitas vezes a pessoa não se ama bem, né? Então vamos mudar isso. Ame como eu amei a igreja. Aleluia. Então é o amor que eu tenho pelo meu irmão e o relacionamento que eu tenho com ele, a comunhão que é gerada entre o nosso relacionamento aqui, que revela que temos um mesmo Pai. Quem está entendendo, amados? Porque o Pai, na figura da pessoa do Espírito Santo, está em nós. Mas você não consegue ver, consegue? Mas o irmão que está do teu lado, você consegue, não consegue? Então qual é a vontade do Pai? Que a gente ame o nosso irmão. Então vamos lá, para fechar, para encerrar essa mensagem. A nossa casa precisa ser um lugar que recebe bem a arca do Senhor. Então, algumas atitudes práticas devem ser tomadas, e alguns cuidados também. Então, eu anotei aqui, buscando em oração, eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, nós precisamos enxergar que Ele está ali. Nós precisamos lembrar em todo tempo que Ele está lá conosco. Porque hoje a presença dEle é em pessoa, não é em prédio. Então Ele está lá. E aí, algumas coisas importantes. Nós precisamos ter o nosso cantinho da oração. Criar um espaço ali, um lugarzinho. Pode ser no seu quarto, pode ser lá no fundo do quintal, debaixo de uma árvore, pode ser na varanda, pode ser na sacada, aquele cantinho que você diz, é aqui que eu oro, é aqui que eu busco em oração, é aqui que eu falo com o meu Pai. Se você não tem isso na tua casa, pense em criar. Se você me disser, pastor, eu não tenho esse tal cantinho, mas eu oro em qualquer lugar, está tudo bem, irmãos. O que é importante? Saber que você precisa ter espaço para oração na tua casa. Como que a gente pode ser crente sem orar? Como que a gente pode honrar a presença de Deus na nossa vida se a gente não fala com Ele? Como? Que jeito? Então, cria esse cantinho de oração. Outra coisa, Ele deixou para nós a palavra. Ele diz, o Evangelho é o meu poder para todo aquele que crê. Então, crente
que honra a presença de Deus tem que ter uma Bíblia na mão, tem que estudar a Bíblia, tem que buscar ali um versículo em oração e ler, e aí não entende nada mesmo, né, e tudo, mas eu não consigo entender. Sim, isso acontece, aconteceu muito comigo até hoje, quando eu busco um versículo que eu leio, tipo esse daí, estranho, né, o homem foi morto porque tocou na arca, como é que pode, e tal, aí você vai buscar, e você vai entender, e não desiste da palavra. Irmão, quem trabalha com informática aqui sabe a desgranheira que foi para você entender os comandos de um computador, mas você se dedicou e foi. Nós temos vários advogados aqui, né? Roberto, a Cátia, a Cris, vários aqui, né? Por acaso vocês pegaram ali as leis trabalhistas e deram uma lidinha rápida e já conseguiu entender tudo? Quantas vezes, né, Roberto, você tem que parar naquela bendita daquela lei e dizer, mas o que quer dizer isso mesmo, e tal, e pá, e coisa, e busca uma pesquisa não sei aonde, e vai conversar. Acontece, não acontece? A única coisa que você não encontra saída é para a logística. Essa daí eu não aconselho muito, não. Bom, eu quero dizer que dessa também, como tantas outras, né? Para tocar, nós precisamos ter essa. Então, assim, como é que você pode, irmão, você é crente, irmão, você não leu um versículo essa semana? Você não buscou uma palavra para você? O Espírito Santo está lá, a presença do Senhor está lá, Ele não te viu com a tua Bíblia na mão, em momento nenhum, você não conseguiu. Bom, vai pensando se isso é honrar, mas vai pensando também que se você começar a fazer, o que você acha? O que você acha? Quando o teu filho, para quem é pai vai entender mais fácil, começa a fazer uma coisa que você queria tanto, pediu tanto, esperou tanto, e nunca acontecia, o piolento nunca que tomava uma decisão, aí de repente, ele aparece e faz, como é que você fica? E Deus, esperando os piolentos aqui, ter um tempinho para buscar mais a palavra, meditar mais, concentrar mais. Vamos lá. O ambiente de louvor. A palavra não diz que Deus habita no meio dos louvores? Então, irmão, o que é que se ouve na tua casa? O que é que tem feito um som lá? Televisão? Canal aberto? Eu não estou falando o que é certo e o que é errado, só estou dizendo, cadê o louvor? Cadê a adoração através da música? Irmão, quando você vai lavar a louça, a coisa mais gostosa, a única coisa que me dá motivação para lavar a louça é colocar ali um louvor ou uma palavra para ouvir ao mesmo tempo, e aquilo. Mas a tua casa precisa louvar a Deus, o teu carro precisa louvar a Deus, sabe por quê? Porque a presença dele está lá. Aí você para de ficar chorando por bênção e pensa no Obed-edom, 3 mesinhos, irmão, 90 dias, e a vida dele se transformou completamente. Sabe o que eu acho legal da vida desse cara, que a gente não sabe muito dele, mas sabe essa, e essa é boa para nós, e nós temos que aprender com ele. É interessante que quando a arca saiu da casa dele e foi para Jerusalém, você vai ver aí na palavra, se você de repente quiser a minha sugestão, você vai ver que ele foi junto para Jerusalém e ele nunca mais saiu do lado da arca, porque ele compreendeu que não se tratava apenas de bênção, que as bênçãos nunca foram maiores do que a alegria de estar na presença de Deus. Eu não sou, assim, não vou poder falar que eu vou trocar todas as minhas bênçãos pela presença, porque eu quero as duas coisas, amém, amados? Você quer uma só? Levanta a mão. Elas não vão valer mais do que a presença, mas eu quero as duas. Eu quero a presença de Deus
e eu quero também as minhas bênçãos. Pergunta para quem está do lado, e você? E você? Posso dar mais uma dica? Teve alguém que falou aí, eu não quero bênção. Teve? Não pode ser, né, irmão? Se tiver, tem que avisar, a gente precisa fazer uma oração especial, né? Sabe outra coisa também que, amados, olha, pensa bem uma coisa. Olha, vamos supor, por exemplo, você está lá no teu trabalho, você tem um assunto para falar com o teu amigo ali, o teu colega, mas o chefe geral, o diretor, o vice-presidente apareceu na área ali. Você com certeza não vai ficar tão à vontade para falar qualquer coisa. Você não vai ficar falando ali, né, que o Palmeiras perdeu do Corinthians em casa, né, na hora que o vice-presidente está ali. Olha, se o teu objetivo for honrar a empresa que você trabalha, tudo, e demonstrar uma atenção, né? Bom, se for farso, não adianta muito, mas se você falar que honra trabalhar nessa empresa e ele ouvir, vai ficar melhor. Agora, a presença de Deus está na sua casa. O que ele está ouvindo? O que está saindo das bocas daquela casa? Você não tem controle sobre as bocas alheias. Se sair um palavrão, se sair uma blasfêmia, se sair uma ofensa, você não tem controle, mas da tua boca não pode sair. Aleluia. Cadê aquele aleluia? Oh, aleluia! Não posso falar besteira, não posso xingar ninguém. Irmão, como que pode? A arca está lá na tua casa, você sabe o que ela significa, e fica xingando. Você esquece que Deus está lá, a presença dele está lá, e você pega a tua carteirinha de crente, joga de lado, esconde teu crachá de evangélico, e vai lascar uns palavrão, irmão, vai ficar bonito isso? Mas não tem irmão ouvindo, né? Está resolvido, o pastor não vai saber disso. Agora pensa, sou eu que tenho que saber se você está bebendo cachaça, se você está frequentando a casa da luz vermelha, e se você está falando palavrão, e se você está xingando a tua esposa, se você está desonrando, se você está adulterando, resolve alguma coisa? Eu saber? O máximo que pode mudar por você é eu puxar a sua orelha. E você não me deixa muito nervoso, não, que eu dou um tapa na sua cabeça. Eu te dou um presta atenção. Mas não é sobre mim. Irmão, não é sobre religião. É sobre honrar a presença do Deus que te abençoa. Quem está entendendo, dá um glórias a Deus. Então você presta atenção no que você está falando, criatura. Outra coisa, ninguém é surdo lá não. Bom, tem as exceções, né? Eu sou, porque eu escuto de um lado só. A Mislane também deve estar aí na área. Ela não deve ter escutado agora. Tem as exceções, mas a maioria ouve muito bem. Você não precisa ficar gritando, não. E nem batendo porta. Que culpa tem a porta da tua casa se você está nervoso? Vocês estão entendendo, amados? Cria um ambiente que honra ao Senhor. Você é crente, criatura. Para com as fofocaiadas. Para de falar mal dos outros. Tinha um amigo que falava assim, não, mas eu tenho que falar mal de todo mundo, porque é todo mundo falando mal de mim, só eu para falar mal de todo mundo, o negócio está desigual, então tem que falar mal. Não, irmãos, nós não temos que falar mal, nós temos que orar pela pessoa, vamos entender isso, nós temos que trazer a pessoa para Jesus. Você tem que entender que nas tuas palavras tem poder. Tiago fala que a tua língua
Ela é como uma pequena faísca que é capaz de botar fogo numa floresta inteira. Quem já ouviu essa aí? Levanta a mão. Então, cuidado com o que você fala para o teu filho. Filho, cuidado com o modo como você responde para o teu pai. Marido, esposa. Não vamos ser tão implacável assim. Às vezes a pessoa nem terminou de falar ainda, você já está cortando, você não sabe nem como é que era o final da história e já começa. Isso não glorifica, isso não honra a presença de Deus. Você tem que lembrar que Deus está ali, não é o que você quer. E da onde vai sair a tua bênção mesmo? O que adianta passar uma semana fazendo tudo isso assim, dos avessos, e chegar na hora do culto? Aleluia. Última, tá bom? A última, aí eu encerro. Sabe, irmãos, é tão bom ouvir de alguém. Você está precisando de alguma coisa? Por que é tão bom? Mesmo quando a gente não precisa. É porque isso fala de generosidade. Isso fala de reconhecimento sobre o que verdadeiramente Deus quer de mim e de cada um que está aqui, desde Abraão, desde quando Deus resolveu formar um povo e botar o nome do povo de povo de Deus, quando Deus colocou o nome dele para carimbar o povo, Abraão, o que ele disse para Abraão? Seja tu uma bênção. Então, nós precisa de bênção? Precisa, irmão, eu já falei um monte de vezes, né? Nós não abre mão da nossa bênção, não abre, mas a gente tem que ser bênção também. Às vezes é necessário levantar de manhã, olha, só para defender os homens, eu vou falar, irmã, você quando levanta, ao invés de você pensar só em repreender mais uma vez o que o nojento do seu marido está fazendo, quando larga a toalha fora do lugar, quando eu ia falar uma coisa, não pode, quando faz xixi fora da coisa e tal, e não ajuda você a lavar a louça, deixa o copo fora do lugar. Eu não estou falando que isso é certo. Eu nem estou dizendo que você não possa reclamar, porque às vezes o cafifento também não lava a louça nunca, né? Então ele só quer pegar as coisas limpas. Eu entendo isso, irmãos. Mas vamos começar a melhorar o jeito de falar e vamos ser um pouco mais generosos. Às vezes tem que abrir mão de alguma coisa. Quem está entendendo aí? E você também, homem de Deus, agora estou falando com um homem de Deus, você tem que entender uma coisa, alguém postou aí um vídeo no grupo de líderes, eu acho, né, falando que quando você tem uma mulher, eu achei muito verdade isso, né? E como eu senti na pele esse tipo de coisa, eu estou aqui testemunhando e dizendo para você que se a sua mulher pegar muito no seu pé, ao invés de você ficar criando jeito de ficar longe dela, você passa a glorificar a Deus e agradecer, porque ela está te transformando, Deus está usando ela. Sabe o que significa isso? Que você não precisa quebrar a cara lá fora para reconhecer o plano de Deus na tua vida. Você não precisa ir parar na barriga de um peixe e ser vomitado lá na praia de Nínive. Porque é ela que, quando você quiser ir para Tarsis, porque é muito mais legal Tarsis, irmão, mas claro que é muito mais legal, mas ela vai chegar, não, mas tem que ir para Nínive. Eu vou aproveitar que a Vânia não está aqui para dizer que muitas vezes a coisa foi assim, irmão, eu não entendi aquilo, mas ela vem com aquele jeitinho dela e me deixa nervoso. Ela fala assim, olha, mas é que você está olhando para baixo, você tem que olhar para cima. Me quebra, me rebenta comigo, mas não é que é isso mesmo, daí eu vou e digo, eu engulo, né? Aí eu digo, mas não é que ela tem razão. Bom, vamos ficar de pé e vamos orar, amém, amados? Eu creio que a palavra foi ministrada e que você vai sair daqui nessa noite confiando que essa palavra verdadeiramente falou no teu coração
Eu não vou chamar ninguém para vir à frente aqui, para não virar uma vergonha nesse lugar, né? Fica aí mesmo no teu lugar, bota a mão no teu coração. E se você não tem orado, se você não tem buscado a palavra, se você tem falado umas coisas que você não deve, e se você não tem sido generoso, se você não está compreendendo os planos de Deus na tua vida, a partir desta palavra, em nome do Senhor Jesus, nós vamos orar agora. A oração forte é essa. Ó, irmão, você pode buscar 50 para orar por você, 125, 318, mas irmãos, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar pelo meu poder, nós estamos aqui nessa noite, porque o Senhor fez de tudo para que a gente tivesse um acesso direto com o nosso Pai. Então, se alguma coisa te pegou aí, fala agora para o Senhor: Senhor, olha, seguinte, eu não quero ser um Abinadab nessa vida. Eu não quero ser apenas um frequentador de igreja, de célula, sem ver as transformações que só o Senhor pode fazer na minha casa. Aleluia. Eu quero ser um Obed-edom. Então a coisa agora vai mudar. A coisa agora vai mudar. Mas e se a sua mulher já quebrar o esquema logo no café da manhã? Você vira para ela e fala: viu, você não escutou a palavra de ontem? Não faça isso, irmãos. Eu só estou falando aquilo que normalmente acontece, mas não vai por esse caminho. Não fica prestando atenção no que ela fez e deixou de fazer, sobre o que a palavra falou com a igreja toda. Pega a tua parte. Entenda. Na abertura do culto, o Cláudio já trouxe uma mensagem para os homens, e eu reforço isso. Falo sim, especialmente com os homens. Nós precisamos tomar o nosso lugar na nossa casa. Nós precisamos assumir a responsabilidade de sacerdotes. Porque esse tal de Abinadab aqui foi um baita de um frouxildo. Devia ter levado bênção para os filhos dele, e ele levou o filho dele para a morte. Ah, mas ele foi culpado? Ah, sei lá, mas parece que o menino não sabia nada. E o Senhor nos ensinou lá em Deuteronômio, né? Capítulo 6, ele diz: olha, fale quem eu sou, mostre quem eu sou. Conhecer Deus é uma ação que tem que começar na nossa casa. Entendeu, homens? Vamos levar mais a sério a nossa posição, né? E você vai ver o resultado, amém? Que aí não sou eu que garanto não, mas a palavra de Deus me garante e eu posso te falar. Abaixa tua cabeça, fecha os teus olhos. Senhor Deus e Pai amado nosso, Pai nosso querido, somos os filhos que aqui estão, precisando tanto desta orientação que o Senhor nos deu nesta noite, mas além de levar um conhecimento para a nossa casa, nós vamos precisar de uma força, muitas vezes bem maior do que a que nós temos. Mas o que nós aprendemos é que o Senhor é a nossa força, que o teu desejo é de nos abençoar, como fez na casa do Obed-edom, que nem pediu, que nem foi atrás, mas de honrar a tua presença. Ele recebeu bênçãos que ele não esperava. A gente pode sentir o que aconteceu ali. Jerusalém inteiro soube do que aconteceu em sua casa. E nós queremos, Deus querido, nesta noite, que todos saibam que em nossa casa tem uma arca que abençoa, e a bênção que nós buscamos está lá. Nós podemos acessar o teu poder com algumas atitudes, Deus querido, que o Senhor nos revelou, e nós te agradecemos tanto
por sair daqui abastecidos com essas inspirações. Eu, como pregador da tua palavra, ministro do teu evangelho neste lugar, o evangelho de poder. Eu creio que esta palavra não veio em vão. Eu creio que ela está transformando corações, está reposicionando aqueles que não estavam entendendo o que é ter a sua presença, confundindo, achando que é apenas uma emoção religiosa, passageira. De nada, Senhor, isso adianta em nossa vida, e nós, pela tua palavra, sabemos que é assim. Então nós queremos te honrar, nós queremos criar em nossa casa um ambiente verdadeiro de adoração. E eu peço, Pai, por cada um que ouviu a tua palavra aqui nesta noite, peço que esta atuação através da tua palavra, o poder que veio da tua palavra, invada, Senhor, cada coração, e traga, Deus querido, um novo tempo, e que num tempo bem curto, 3 meses, bastou para que Obed-edom tivesse tudo melhor do que estava, visse todas as coisas em sua casa diferentes para melhor. E então aquele que nesta hora está orando, porque entendeu essa palavra, porque sabe que ela é verdade para todas as vidas, eu peço, Deus querido, que o Senhor esteja derramando o teu poder, tua graça, tua virtude, para que alcancem, Deus querido, o que verdadeiramente necessitam e compreendam, Pai, todas as tuas coisas, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, e todos juntos, a uma só voz, em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia.